Livro de 2 Reis, capítulos 9 e 10. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: Prepare-se para viajar e leve essa vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Chame-o a uma sala à parte, longe dos seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. Depois abra as portas e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei e um deles lhe perguntou: O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem, respondeu Jeú. Você está escondendo algo? Disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: Assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército de Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava dos seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou: Envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninzi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria da sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: Traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidkar, seu oficial: Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: Ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Agã. Jeú foi atrás dele gritando: Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali.
Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: "Veio em paz, assassino! Você é como Zimri que matou seu senhor?" Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: "Quem está do meu lado?" 2 ou 3 eunucos olharam para ele. "Joguem-na para baixo", ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, depois disse: "Alguém vai sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei." Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: "Isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la." Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos de Acabe, em que dizia: "Os filhos do rei estão sob seus cuidados e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem esta carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe." Eles ficaram apavorados e disseram: "2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer?" Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú: "Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor." Jeú respondeu com outra carta: "Se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos do seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora." Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei. Colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi a Jeú e disse: "Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei." Então Jeú ordenou: "Faça com elas 2 montões junto ao portão da entrada da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo." Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. "Vocês não têm culpa", disse ele. "Eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem matou todos estes? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio do seu servo Elias que isso aconteceria." Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois Jeú partiu para Samaria, no caminho em Bet-Equede dos pastores. Encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. "Quem são vocês?" perguntou. Eles responderam: "Somos parentes do rei Acasias. Vamos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe." "Prendam-nos vivos", ordenou Jeú a seus homens. Eles os capturaram, 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: "Você é leal a mim como sou a você?" "Sim, eu sou", respondeu Jonadab. "Então dê-me sua mão", disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú ajudou a subir a carruagem. Ele disse: "Venha comigo e você verá minha dedicação ao Senhor." Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: "A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto." O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: "Preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal." A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas:
Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas, e as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e os arrastaram para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazã ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez, a extensão do seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. Salmo de número 82. Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda glória a Deus para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que nós já lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a Igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia, depois voltei à cidade de Damasco. Então,
Passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa.